Salve, meus nobres, o bom dia, o bom Vasco, o bom café da manhã para todos nós vascaínos. Hoje vamos falar do pré-jogo de Vasco da Gama e Ituano. Vamos falar, será Figueiredo está indo embora? Vamos falar sobre a demanda judicial da Alerj contra o Vasco. E vamos falar também sobre o transfer ban, a punição do Vasco da Gama por não ter pago o Ricardo Sapinto. Afinal, a culpa é de quem? Campelo ou do Jorge Salgado? Bem, meus amigos, hoje é um vídeo recheado de informações, então me acompanha até o final, logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, neste dia 19 de julho de 2022. Sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca, todo dia com o seu café da manhã com as informações e notícias sobre o Vasco da Gama. Hoje um pré-jogo, vamos falar de transfer ban, a punição do Vasco da Gama, vamos falar de Figueiredo, vamos falar também da demanda judicial da Alerj contra o Vasco da Gama. Mas antes daqueles pedidos tradicionais, vamos largando o dedo neste like, que muito nos ajuda a subir nesse YouTube de meu Deus. Inscreva-se neste canal para alcançarmos a meta de 20 mil inscritos até o final do ano, bem como aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados do Marca Vasco. Mas vamos falar um pouco de futebol. Agora, o Clube de Regatas Vasco da Gama recebe em São Januário, no estádio Vasco da Gama, o Ituano Futebol Clube, às 9h30 da noite, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série B 2022. Já estamos na 19ª rodada, fechando o primeiro turno. O Vasco da Gama está em segundo colocado com 34 pontos, atrás do Cruzeiro, que está lá na frente com 41 pontos, mas a vantagem é que está à frente do Sport, que é o quinto colocado, ou seja, o primeiro fora do G4. O Sport ontem empatou com o Vila Nova e soma 27 pontos. Se caso de derrota o Vasco perder, pode diminuir essa diferença para o quinto colocado se o Sampaio Corrêa ou a Tombense vencer, porque os dois estão com 25 pontos, indo para 28, mas a diferença fica ali em torno então de 7 a 6 pontos, o que é uma gordura considerável para o objetivo do Vasco neste ano, que é o acesso para a Série A. E até eu já me conformei em não disputar o título do campeonato, e olha, se a gente permanecer, manter-nos nesse G4 até o final do campeonato e com sobras, terminarmos o campeonato tranquilo, já vou ficar muito satisfeito, porque hoje é um jogo muito importante para os desejos do Maurício Souza. Ele vai enfrentar casa cheia novamente, até porque o Vasco da Gama já informou que vai apresentar o Alex Teixeira às 7h30 da noite. Ou seja, se você quiser ver o Alex Teixeira, a apresentação, chegue cedo a São Januário, até porque novamente o estádio estará lotado, ou seja, foram emitidos todos os ingressos colocados à venda. Agora vamos ver se realmente todos os ingressos emitidos correspondem a todo mundo presente em São Januário, porque a diferença tem sido de pelo menos de 2.000 a 3.000, chegando a 5.000 pessoas, o que é uma diferença muito considerável. O Vasco da Gama terá o retorno dos seus titulares, Thiago Rodrigues, o André Santos e o Figueiredo, mas a grande dúvida é o Figueiredo, porque o Vasco da Gama emitiu uma nota que ele se lesionou, sentiu um desconforto, é sempre assim, né? Um desconforto, mas é que há boatos de que ele está sendo negociado com o Fenerbahçe, que hoje é treinado pelo Jorge Jesus, uma negociação envolvendo aí em torno de 67 milhões a 70 milhões de reais, indo a nossa cria aí com 18 anos, beirando 19 ali, indo embora, ao meu ver, muito pouco. Isso já é tradição do Vasco da Gama, vender a sua base por réis centavos. Então, meus amigos, vamos acompanhar o jogo hoje. É muito importante que o Vasco tenha um bom resultado para trazer tranquilidade novamente ao elenco, mas vamos aguardar para ver qual será a posição do Maurício Souza. O time deve ser o que vem treinando, que vem pelo menos atuando, talvez só com a ausência do Figueiredo. É o Thiago Rodrigues, o Léo Matos. Parece que ele já está
bem da lesão que ele sofreu no último jogo, vai vir a jogo. O Anderson Conceição e o Edmar. Yuri Lara, a volta do Andrei Santos, que faz uma diferença tremenda. E o Nenê. E no ataque talvez jogue o Eric, o Gabriel Peck e a manutenção do Raniel como titular, até porque o Getúlio também está contundido. Quero saber agora aqui, fazendo uma brincadeira com vocês, qual é o palpite para o jogo de hoje? Aquela goleada de 1-0? Se vier na boa, está muito bem. Agora vamos passar para a informação da demanda judicial da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj contra o Vasco da Gama. Ainda está vigente a liminar. O Vasco da Gama ainda não apresentou o recurso cabível, o agravo de instrumento. Há informações de que ele já tem apresentado, ainda não está constando no sistema. Se ele já apresentou, possivelmente amanhã teremos novidades se conseguirá caçar essa liminar ou não. Como já falo, a minha expectativa é que essa liminar seja caçada tão logo o Vasco apresente esse recurso. Mas vamos aguardar, porque não dá para antecipar, como eu vejo muita gente no Twitter antecipando a decisão judicial, inclusive muita gente no Twitter criticando veementemente juízes e desembargadores, fugindo já totalmente da alçada de um mero tuiteiro, mas vamos aguardar aqui o andar desse processo. O fato é que o Vasco até agora não se movimentou, bem como também ainda não foi citado do processo. Já foi expedido o mandado de citação para o Vasco da Gama e a intimação da liminar, da ciência da liminar, mas eles ainda não foram citados. Há, inclusive, com a publicação de um edital convocando aqueles consumidores, na verdade, que se entendem lesivos e interessados na demanda judicial, uns 4 já torcedores já peticionaram. Uma petição com 3 e outra com uma torcedor já peticionaram informando que tem interesse na demanda judicial, e eles demonstraram ter interesse nessa decisão porque eles demonstraram que serão sócios votantes, sócios proprietários, e cada um ali num cargo de benemérito, mas que votará na Assembleia. O terceiro ponto aqui, que eu acho talvez o mais importante, é sobre essa história do transfer ban, a punição da FIFA contra o Vasco da Gama por não ter pago a comissão técnica liderada pelo Ricardo Sapinto. Apenas para lembrar para vocês, por isso que eu acho muito importante algumas narrativas serem quebradas. A culpa é do Campelo, bem como do Zé do Táxi, ou seja, o Zé Moreira, o que era o dirigente que contratou o Ricardo Sapinto e não pagou. Era assim. Mas vamos lá, ele foi contratado, Ricardo Sapinto, sua comissão técnica, pelo Campelo. 3 meses depois, eles foram demitidos, até porque não tiveram resultado. Como nenhum técnico em 2020 e mesmo em 2021 tiveram resultado com aquele elenco. Ou seja, ao meu ver, a culpa nem era dos técnicos, na verdade, era de um elenco mal formado e falta de comando ali para organizar o elenco dentro do vestiário. Mas o Ricardo Sapinto foi demitido em 29 de dezembro de 2020. Vocês se lembram muito bem que em 17 de dezembro a Justiça bateu o martelo determinando que o Jorge Salgado fosse o presidente do Vasco da Gama, ou ao menos que ele tenha ganho as eleições lá virtuais, mas que seria o futuro presidente do Vasco da Gama. E vocês lembram muito bem que o Alexandre Campelo sempre bateu muito na tecla de que toda a transição de governo, digamos assim, de administração, estava sendo de forma muito transparente, o contato com o Jorge Salgado e sua comissão estava muito tranquila, ou seja, em 29 de dezembro, a demissão do Ricardo Sapinto já foi com conhecimento do Jorge Salgado. Isto porque o Alexandre Pássaro, que depois viria a ser o grande diretor de futebol do Jorge Salgado, foi contratado pelo Alexandre Campelo numa clara indicação do Jorge Salgado, dia 2 de janeiro. Ou seja, essa demissão do Ricardo Sapinto foi feita sobre a égide também, ou pelo menos com conhecimento do Jorge Salgado. Só que nisso vem 1 ano e meio depois, o Jorge Salgado não paga o Ricardo Sapinto, mas ele pagou outras pessoas. Você quer saber? Veja essa entrevista aí do Lisca Doido. Foi um prazer, cara, estar aqui. Encontrei várias pessoas, vários amigos que vieram me cumprimentar, falar comigo. Presidente Jorge Salgado, que eu mando um grande abraço também, que honrou comigo tudo que ele combinou. Demorou um pouquinho, mas com a chegada da parceria, o primeiro aporte, ele me ligou
e quitou tudo que a gente tinha combinado. E eu também tive a paciência que um profissional que respeita a instituição e sabe a dificuldade que vinha vivendo, né, principalmente financeiramente. E eu dei muito azar, né? Quando eu cheguei no Vasco em julho, acabou o dinheiro também, né? O Lisca é muito doido, realmente, tanto que ele já saiu do Sport 3 semanas depois e já está no Santos. Mas ele deixa muito bem claro. Gostou do Vasco, beleza, bacana, não recebeu sua quantia, mas assim que o Jorge Salgado recebeu os 70 milhões, deu uma ligada para o Lisca, ou seja, para um contratado seu: ô Lisca, eu estou te pagando a parte aqui devida. E ignorou completamente o risco do Vasco sofrer essa punição lá na FIFA. Ou seja, os caras são muito calhordas. Essa direção que tomou o Vasco da Gama à força, por golpe, ele muito calhorda, porque deixa bem claro assim: os meus eu vou pagar, os outros deixa explodir, porque é só dos outros candidatos, dos outros presidentes, então depois a torcida vai atrás dos outros presidentes aí, sem qualquer visão de risco. E isso muito me incomoda. Por que você vai pagar o Lisca doido? Não sei quais são os valores que foram pagos ao Lisca doido, e talvez também venha muita especulação dos valores que são devidos ao Ricardo Sapinto. Mas se há um risco, porque 1 ano e meio depois, sobre essa punição da FIFA, que tivesse procurado o Ricardo Sapinto para pagar, não ficar pagando o Lisca, ou pelo menos assim, o meu acordo, o meu contratado eu vou cumprir. O réu, o Vasco, é que se dane. Pelo amor de Deus, sou muito calhordes, sou muito cara de pau. Agora, vir aqui querer responsabilizar o Alexandre Campelo quando todo o ato dessa demissão do Ricardo Sapinto foi sob a égide do conhecimento do Jorge Salgado. Passou 1 ano e meio que ele não resolveu o assunto, mesmo com o dinheiro da 77 Partners dando preferência para pagar outras pessoas. Ah, meu irmão, os caras são muito calhordes e é isso que a gente tem que ficar muito de olho em tudo que essa diretoria faz. Vamos aguardar agora, então, se o Vasco da Gama resolve esse assunto da transfer ban com a FIFA. Na verdade, vai resolver pagando ou fazendo um acordo com o Ricardo Sapinto para ele retirar esta reclamação. Até lá, o Alex Teixeira não pode jogar. Mesmo assim, também, ele já não iria jogar, porque dá a impressão de que ele tem que entrar em forma. Ou seja, o Alex Teixeira, na verdade, vem para jogar 4 meses, vai ficar jogando 2 meses e olhe lá. Bem, meus amigos, essas são as informações de hoje sobre o Vasco da Gama. Veja o jogo, torça muito, que o Vasco está precisando muito da ajuda da torcida. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tchau e saudações vascaínas!